pessoal, tudo bem com vocês? Começo o vídeo de hoje propondo um desafio. Pensem na palavra feliz. Com a sua experiência como estudante de língua portuguesa, quer seja essa experiência mais atual ou mais lá no passado, o que você me diria a respeito desta palavra? Esta palavra é um adjetivo? Esta palavra é um substantivo? Esta palavra é um adjunto adverbial de modo? Essa palavra é um predicativo? Essa palavra é um adjunto adnominal? Meu Deus, Thaís, tantos nomes, tantas nomenclaturas. Ou esta palavra pode ser tudo isso e muito mais? Dá uma pensadinha aí, que já já nós vamos discutir a respeito disso. Para quem respondeu que esta palavra pode ser tudo isso e muito mais, acertou o nosso desafio de hoje. Como assim, Thaís? A palavra feliz pode ser adjetivo, pode ser predicativo, pode ser adjunto adverbial de modo, pode ser adjunto adnominal? Sim, vai depender do nosso olhar para aquele contexto, da nossa análise, o que nós estamos querendo saber a respeito, ou melhor, o exercício, se a gente estiver pensando em termos de prova, o que o exercício está querendo saber a respeito desta palavra. Eu vou trazer para vocês dois exemplos então contextualizados, porque vocês viram que trabalhar com a palavra solta a gente não consegue definir melhor, certo? Vamos lá então. Luísa chegou. Feliz é o nosso primeiro exemplo. E Luísa estava feliz é o nosso segundo exemplo. Vamos trabalhar primeiramente com esses dois exemplos. No primeiro caso, nós temos que a palavra feliz, na verdade, nos dois casos, se nós olharmos para esta palavra do ponto de vista morfológico, ou seja, é como se eu tirasse essa palavrinha aí desse contexto e colocasse num arquivo para classificá-la. Então, a palavra feliz, do ponto de vista morfológico, na maioria dos casos, ela é um adjetivo, porque ela designa uma característica de algo ou de alguém, certo? Então, morfologicamente, em ambas as orações, feliz é um adjetivo, certo? Porém, o que dá muito trabalho, ou seja, o que as pessoas pensam, né, que dá um pouco mais de trabalho, é o fato de que quando as palavrinhas estão dentro de uma oração, elas assumem uma função, elas não estão sozinhas. Teoricamente é muito simples, é muito fácil você classificar uma palavra isolada. É como você está arrumando o seu guarda-roupa, as suas gavetas, e aqui você vai colocar na gaveta A shorts, na gaveta B saia, na gaveta C só blusinhas de calor. Você só está tipificando, classificando nas gavetinhas, tá? Mas no momento que a gente tira do isolamento e coloca dentro de uma oração, a classificação fica realmente é um pouco mais difícil, porque a gente vai olhar essa palavra em relação às outras, ou seja, essa palavra ela deixa de ter uma individualidade e passa a ter uma função. Um exemplo prático do nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando numa empresa, numa corporação, em qualquer lugar, nós somos nós individuais, mas nós dentro daquela corporação, dentro daquela empresa, nós temos uma função, certo? E é disso que eu quero falar com vocês, tá? A palavrinha feliz, então, dependendo do contexto no qual ela está inserida, ela vai adquirir uma função diferente. Então, no caso do primeiro exemplo, que a Luísa chegou feliz, o feliz, ele está vindo depois do verbo chegar. O verbo chegar, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento para que a oração tenha sentido. Então, se eu tivesse parado em Luísa chegou, a minha oração tinha um sentido, perfeitamente.
mas eu quis acrescentar algo mais e colocar que ela chegou feliz, o modo como ela chegou. Neste caso, então, neste contexto, eu estou complementando um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não precisaria de complemento, mas eu quis complementar, certo? Então, um termo que complementa um verbo, dando, atribuindo aí o modo como essa ação foi realizada, nós temos aí a função do adjunto adverbial. Veio junto do verbo, ou seja, complementando o sentido de um verbo de ação, tá? Que é o verbo chegar, atribuindo uma circunstância, que no caso é a circunstância de modo. Como a Luísa chegou? Ela chegou feliz, certo? Segundo exemplo, Luísa estava feliz, vocês vão ver que vai mudar totalmente a função do feliz dentro deste contexto. Neste caso, nós temos um verbo, que é o verbo estava, que a gente costuma dizer que ele é um verbo de estado, ou seja, ele, assim como vários outros na língua, não expressam uma ação, mas expressam um estado permanente de uma pessoa, certo? Então, o verbo estava, ele é um verbo de estado, ele não está mais indicando uma ação, como o verbo chegou, mas expressando o estado que o sujeito Luísa se encontrava naquele momento, feliz. Logo, quando nós temos esse tipo de estrutura, um sujeito, um verbo de estado, que nós também chamamos de verbo de ligação, e uma palavra caracterizadora desse sujeito, esta palavra caracterizadora, que na morfologia, lá na classificação das gavetinhas, é o adjetivo, ela adquire uma função dentro da oração de predicativo do sujeito. Ou seja, eu estou atribuindo uma característica para o sujeito Luísa dentro deste contexto, dentro desta oração. Certo? Então, vejam, mudou. A função da primeira oração é diferente da função da segunda oração. É normal, e isso que é o mais bonito, é o belo da língua. Não é nada fechadinho, não é nada estático. Há uma mobilidade muito grande. Essa análise que eu fiz para vocês rapidinho aqui, nós estamos considerando a famosa sintaxe, que todo mundo tem medo, que são os termos da oração. E, na verdade, eu trouxe para vocês para alertá-los de que quando vocês estão estudando, ou de quando vocês estudarão sintaxe, enfim, que vocês prestem atenção no contexto. A palavra X sempre vai ser predicativo? Não. A palavra Y sempre vai ser adjunto adverbial? Não. Nós temos que fazer essa análise partindo do verbo, que é centro de oração, por isso que ele é centro de oração, para poder descobrir, é um verbo de ação, então eu posso partir para tais elementos. No caso, a gente viu que é o adjunto adverbial de lugar, tá? De modo, desculpa. No caso é um verbo de estado, então, depois de verbo de estado, provavelmente é um predicativo do sujeito, porque está me dando a característica do sujeito, certo? Além disso, a palavra feliz, em outro contexto, poderia adquirir outra função. Suponhamos a seguinte situação. A menina feliz saiu para passear. Um exemplo, tá? Quem que saiu? A menina feliz. Então, a menina feliz é o meu sujeito, tá? É o termo da oração que concorda com o verbo. Neste caso, está executando a ação, nem sempre sujeito executa ação, tá? Dentro desse sujeito, a menina feliz, eu tenho um núcleo, uma palavra mais importante, que se eu extrair, que se eu tirar, vai perder o sentido. No caso, seria menina, porque eu não conseguiria dizer a feliz, certo? As palavras que acompanham o núcleo do sujeito menina, neste caso, no caso, o artigo a e o adjetivo feliz, pensando lá na morfologia, na classificação das gavetinhas, são os adjuntos adnominais.
Então, quer dizer, feliz neste contexto é um adjunto adnominal. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro para vocês, que não tenha ficado confuso. O objetivo do vídeo de hoje era realmente mostrar que não adianta decorar, principalmente quando a gente está estudando sintaxe, que são as funções dos termos dentro de uma oração. Certo? É isso, então eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!